Eu quero dar um testemunho aqui. Nesses últimos 12 dias, foram um dos piores dias, mais luta que eu tive nesse último tempo que nós estamos vivendo de pandemia. Você deve estar perguntando o que está acontecendo nesse mundo. Nós estamos vivendo uma mudança tão drástica da qualidade da vida de cada um de nós. Experimentamos coisas que nós nunca experimentamos. Essa pandemia, a enfermidade, pessoas que nós estamos perdendo, a falta de liberdade de ir e vir. Nós estamos vivendo num país democrático, mas parece que há uma combinação, e eu não quero falar de política, mas há uma combinação para que essa democracia acabe. Estão provocando o governo atual para que ele dê um golpe. Recentemente, agora, por 9-2, mantiveram as igrejas fechadas. Nós aqui, por exemplo, estamos num templo que poderia caber 1000 pessoas aqui dentro. Nós temos 700 cadeiras, com toda a segurança, nunca tivemos mais que 250 pessoas aqui nesse período da pandemia. Mas enquanto as pessoas podem entrar no metrô, nos ônibus, se aglomerarem, enquanto muitos desses governantes que têm feito essas leis estão fazendo as suas festinhas particulares, mas a igreja não pode. Essa pandemia, do jeito que está sendo conduzida, está levando as pessoas a não ter mais dinheiro, desemprego, medo, vários tipos de conflitos e incerteza que as pessoas têm passado. No culto de domingo passado, quem não viu pode ver pelo YouTube, o pastor Júnior, que me introduziu aqui hoje, pregou uma excelente mensagem cujo título era Jesus, a esperança do caos. Eu quero dizer que a nossa função como pastor, como pastores que nós somos, uma delas é dar uma mensagem de esperança a vocês. Eu poderia dizer até que essa pregação de hoje é continuação daquela que ele pregou no domingo, porque o título que eu quero dar a essa pregação é o caos e Abraão. E essa palavra caos não é a palavra caos que você vai procurar no dicionário, mas eu quero falar de um caos que é um caos na física, ou na meteorologia, ou na matemática computacional. Um físico, matemático e meteorologista americano chamado Edward Norton Lawrence, em 1960, na década de 60, no MIT, ele iniciou uma série de estudos que ele denominou teoria do caos. E essa teoria, eu quero só rapidamente resumir, ela diz o quê? Ele observou que um sistema ou um processo organizado, quando você quer prever matematicamente a consequência dele, de um sistema, vou repetir, de um processo organizado, de um sistema organizado, você usando fórmulas matemáticas computacionais, porque naquela época já tinha um computador com velocidade que podia calcular isso, e ele, como meteorologista, queria prever o tempo. Se na sequência futura, se houver algumas mudanças iniciais, ligeiramente diferentes daquilo que ele botou lá no computador. Por exemplo, no caso dele, foi que ele aproximou as vírgulas. Ele tinha colocado, depois de um número, 32 vírgulas, 32 casas. E ele, para não achar que aquilo era muito grande, ele passou para 2 casas. E apenas essa mudança fez com que toda a previsão futura fosse mudada. Isso ele chamou de caos, que é um sistema imprevisível matematicamente. Só para dar um exemplo disso que eu estou falando, agora vamos trazer na prática para nós um aluno aplicado, um sujeito que estava para fazer o vestibular, tinha entrado na escola desde o primário até chegar na faculdade, com os mesmos amigos, as mesmas pessoas, viviam juntos. Ele, então, definiu, junto com os seus amigos, entrar numa determinada faculdade. No dia
do exame vestibular. Ele dormiu mais do que... Ele descansou, dormiu mais do que devia, acordou tarde, e apesar de ter tempo de chegar, ele pegou o carro dele rapidamente e foi para a faculdade. Estava atrasado, mas sabia que ia dar tempo dele chegar. Aí furou o pneu do carro. Um prego grande furou o pneu do carro, e ele desceu rapidamente, foi pegar o macaco, viu que estava sem o macaco. E nesse momento ele apavorou com o tempo, até que ele descobriu, parou alguém e ajudaram a trocar o pneu. Quando chegou na faculdade, estava fechada. O que aconteceu? Ele não pôde prestar o vestibular. Passou um tempo, ele teve que prestar vestibular noutra faculdade. E nesta nova faculdade, ele encontrou novos amigos, novas situações, mudou até mesmo a vida dele profissional. Eu quero trazer isso para as coisas de Deus, e o livro de Paulo, Paulo escrevendo no livro de Filipenses, no capítulo 2, no versículo 12, o finalzinho do versículo 12, do capítulo 2 de Filipenses, ele escreveu uma frase, que é a frase que eu quero fundamentar essa pregação. Ele diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Duas palavras aqui eu quero destacar aqui, porque quando você lê isso aqui, traduzido em português, dá a impressão para alguns, pelo menos para mim, foi a primeira vez que eu li esse versículo, eu tive essa impressão que quando você se converte, a salvação tem que ser desenvolvida no aspecto de você ganhar algum mérito para poder se justificar a ter essa salvação. Então, eu quero já dizer bem claramente, nada que eu e você possamos fazer enquanto estivermos vivos depois da salvação pode acrescentar alguma coisa para você entrar ou não no céu. O que você fizer não tem nem comparação do que Jesus fez como homem, pagando no meu lugar o seu pecado. O meu pecado e o seu pecado. Então, essa palavra desenvolver, no original grego, ela tem o sentido de produzir, modelar, tornar alguém próprio para algo. Ou seja, o desenvolvimento da nossa salvação depende de um processo. O aspecto, essa nossa salvação, no aspecto de saber viver, é um aspecto do plano de Deus para as nossas vidas, que depende de um processo, que nos levará à qualidade de vida que independe da circunstância interna. Nós estamos vivendo numa pandemia. E eu quero dizer como pastor, eu tenho trabalhado, eu e minha mulher e meus pastores que estão aqui, a liderança que está aqui hoje, temos trabalhado mais do que nunca trabalhamos aqui na igreja. Porque é uma demanda muito grande, as pessoas estão, depois de tanto tempo nessa pandemia, estão sofrendo na sua alma. Muitas pessoas estão vivendo pânico, estão vivendo medo, estão vivendo depressão. Há uma pressão maligna em cima de tudo isso que está acontecendo. Mas Deus está no controle desse caos. Saiba disso, o caos é um caos para os homens que não conseguem prever matematicamente com todo o computador que tem. Mas Deus conhece completamente todas as coisas. A segunda palavra que eu quero enfatizar aqui está traduzido no verbo efetua. No original é energel, que significa trabalhar para alguém, ajudar alguém. Por isso que Paulo falou que Deus trabalha em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Lá no livro de Romanos, no capítulo 8, você conhece aquela passagem claramente que ele diz que todas as coisas concorrem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados ou vocacionados segundo o seu propósito. Tem um plano na minha vida e na sua vida. Você nasce desde o momento que você foi formado, ainda era informe. Deus já tinha um plano na sua vida. Então, no ponto de vista individual, para cada um de nós, Deus tem um plano. Mas nesse plano, para ele ser cumprido integralmente, na sua inteireza,
é preciso que haja da nossa parte uma parceria com Deus. E a nossa parceria que você pode fazer é crer nele e obedecer. É a única coisa. Adão, assim como Adão, nós podemos decidir e agir diferente da vontade de Deus e do plano de Deus. E com isso nós podemos mudar as promessas que tem para nós, para cada um de nós. Aquele moço não teve culpa que furou o pneu, mas o controle daquele caos, que foi incapaz de prever a situação dele, fez com que provavelmente ele tivesse uma vida melhor do que teria no anterior. Nós não sabemos. Eu quero então, só para resumir isso que eu estou falando, pegar a vida de Abraão como exemplo. E por que propositadamente eu quis pegar a vida de Abraão? Abraão foi chamado o pai da fé. Mas a gente olha a vida de Abraão e vê que Abraão, lá no final, ele encontrou uma forma de fé tão absurda, tão grande, que ele foi capaz de andar 3 dias com o filho dele, depois de Deus, de uma forma completamente incoerente, até naquele momento que ele tinha tratado a vida de Abraão com o filho dele, com a promessa dele, que era ter um filho, e ele com o filho já, a Bíblia não diz que idade, mas devia ser um rapaz, um adolescente. Ele andou 3 dias com aquele filho para cumprir uma ordem que Deus tinha dado para ele ir num determinado lugar, lá no Monte Moriá, e sacrificar ele. Ao invés de ele pegar um cordeiro, ele iria sacrificar o filho dele. E a fé de Abraão, naquele momento, estava tão forte, que ele cria, o livro de Hebreus mostra isso, que ele cria que poderia sair das cinzas daquele holocausto o filho dele. Então ele estava assim, a ponto dele matar, queimar o filho e das cinzas ficar olhando aquela cinza para ver que o filho dele fosse formado. Na prática, o que a palavra de Deus diz é que Abraão fez um acordo com Deus, e por causa disto, o plano de Deus na vida de Abraão era levar ousadamente, era um plano ousado para levar Abraão a ser o precursor da salvação de toda a humanidade, que era Jesus Cristo. De Abraão saiu Jesus Cristo. Então, no momento que ele andou 3 dias e ele ofereceu em holocausto o filho dele, ressuscitou o filho dele, recompôs o filho dele, Deus naquele momento fez um acordo, uma aliança, através de Abraão com toda a humanidade, e mandou o seu próprio filho, ele mesmo se fez homem, para morrer no seu lugar. Mas Abraão era um tipo de crente como eu e você, que teve um monte de bobagem, é isso que eu quero salientar aqui agora com você. Deus teve paciência com ele. Eu vou ler lá o capítulo 12 do livro de Gênesis, o versículo 1, diz assim, capítulo 12, versículo 1, ora, disse o Senhor a Abraão, aqui ele chamava ainda Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão nasceu em Ur, o pai dele Terá. Um dia, quando o filho dele morreu, o próprio filho Harã, que era o pai de Ló, o pai de Abraão pegou toda a sua parentela, toda a família, e saiu e foi para Harã. Harã, poderíamos dizer que é perto da Síria de hoje. E lá ele viveu até morrer. Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus lá de Harã falou para ele, sai daí agora, deixa a sua parentela, sai de tudo isso aí que eu vou te mostrar uma terra. Mas ele não obedeceu completamente. Arão, aqui eu quero fazer uma observação. Abrão estava tão obcecado de ter um filho, que ele tinha um amor pelo Ló muito grande como sobrinho, que viveu com ele. Essa desobediência dele deixar o pai, mas levar Ló, trouxe para Abraão uma série de problemas e aborrecimentos. Você depois leia
a história de Abraão, desde o capítulo 11, quando começa a falar da descendência de Abraão, de Terá, você vai ver que Ló foi um problema para a vida dele. Ló era um sujeito, um tipo de crente carnal, né? Aquele egoísta, aquele aproveitador. Foram acontecendo uma série de problemas, até que um momento, mas Deus continuou abençoando Ló, por causa de Abraão. Além da bênção que ele dava para Abraão, ele dava para Ló, todos aqueles que cercaram a ele, porque ele prometeu: ser tu uma bênção, e eu vou te amaldiçoar todos aqueles que te amaldiçoarem, mas vou abençoar aqueles que te abençoarem. Então quem estava perto de Abraão, estava sendo abençoado. A exemplo dessa teoria do caos que nós falamos, desse exemplo que eu falei, essa pequena alteração inicial provocou na vida de Abraão uma série de dissabores e que ele não precisava ter passado. Deixa que o Espírito Santo de Deus fale com você que muitos de nós, inclusive eu, temos passado situações semelhantes a essa. Durante esses 25 anos, até que Deus cumprisse a promessa que teve de dar o filho dele quando ele tinha 100 anos, portanto, ele, de 75 até 100 anos, durante esses 25 anos, Abraão fez outras coisas que não eram corretas. Como Deus prometeu que ia abençoá-lo, que ia guardá-lo, quando teve uma fome lá na região que ele estava morando, ele foi para o Egito, e lá no Egito o faraó, ele colocou a mulher dele numa situação perigosa que quase que o faraó ficou com a mulher dele. Porque ele estava com medo de perder a vida. Sara era uma mulher bonita, e então ele mentiu dizendo que era a irmã dele. Na verdade era uma meia-verdade. Meia-verdade é mentira, irmãos. Ela era meia-irmã, filha do mesmo pai. Mas Deus, tanto com o faraó, como uma segunda vez que ele fez com o rei de Gerar, lá Abimeleque, da mesma forma ele falou que era irmã. As duas vezes Deus protegeu Sara. Por quê? Porque Deus tinha prometido que dela ia nascer um filho. Abraão, individualmente, ele sofreu consequências desses erros. Mas o erro maior foi quando ele, pela sugestão da mulher, teve um filho com Agar, com a escrava. Provavelmente essa escrava foi trazida lá do Egito, quando ele morou lá, e quando o faraó, a Bíblia não diz como é que foi que o faraó descobriu que ele era marido dela, mas provavelmente foi uma coisa tão certa que o faraó ficou apavorado e deu dinheiro para ele, falou: some daqui e leva essa mulher, porque as pragas que estão acontecendo no Egito são por sua causa. Então Abraão, quando trouxe essa escrava de lá do Egito, a mulher dele sugeriu que ele dormisse com ela para que ele tivesse um filho. E essa situação fez com que ele, quando Isaac nasceu, cumprindo aquela promessa, com 3 anos de idade, quando ele foi desmamado, portanto Ismael já devia ter uns 15 anos, era um adolescente, e essa situação familiar que foi criada, essa tensão familiar criada por esse erro de Abraão, foi tão grande que ele teve que abrir mão mais uma vez do filho que ele tinha, que era de 15 anos, que era Ismael, que por certo gostava dele, muito, mas ele teve que fazer um sacrifício e optar entre ficar com o filho da promessa e entregar Ismael para que ele fosse. Essa desavença desses dois irmãos, Isaac, que deu a descendência dos judeus, e Ismael, que deu a descendência de Abraão, permanece até hoje, irmãos. Ismael, descendência dos árabes, Isaac, a descendência dos judeus. Essa briga, incompreensível para muitas pessoas que não conhecem a história, permanece até hoje. Um erro lá no início da teoria do caos, feito por Abraão, provocou esta situação de caos entre dois irmãos, filhos do mesmo pai, de mães diferentes, e que tem trazido problema para o mundo todo.
Mas, finalmente, quando Abraão fez 100 anos e Sara com 90 anos, Deus cumpriu a sua promessa. E lhes deu Isaque, o filho prometido. Esse caos da vida de Abraão tinha o controle do Deus poderoso, do Deus onisciente, do Deus onipotente. O que Deus queria, desde o começo, quando Ele escolheu o plano de Abraão, era de que através da vida dele viesse a salvação em Cristo Jesus. Esse era o plano de Deus. Mas poderia ter sido diferente? Poderia, se Abraão não voltasse a obedecer à vontade de Deus. Deus iria ter que escolher um outro plano. Porque Deus continua sendo o controlador de todas as coisas. Independente da sua vontade, da minha vontade, se você não fizer, Ele vai arrumar outro para fazer. Saiba disso. Mas não é melhor você estar dentro do plano de Deus, porque o que Ele tem para mim e para você é o que tem de melhor. Mesmo num processo desse. Hoje nós cantamos 4 hinos aqui, irmãos. Todos eles estão nessa direção. E eu não combinei isso com o Kleber, mas combinei com o Espírito Santo, que trouxe para nós essas palavras. Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele conheceu completamente, ele escreveu um salmo tão poético. Eu quero ler alguns versículos, 17 versículos aqui do capítulo 139 do livro de Salmos. Preste atenção nessa palavra aqui, porque essa palavra ela está concordando com tudo isso que nós estamos falando aqui e se coloca nessa palavra poética que foi falada aqui por Davi. Versículo 1 do capítulo 139 do livro de Salmos diz assim: O Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Não há treva para o Senhor. É só luz. O versículo 13 ele continua: Pois Tu formaste o meu interior e Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe. Olha aí o que eu falei. Os Teus olhos me viram a substância ainda informe. Irmãos, antes do feto tem uma forma. E no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Sabe, finalmente Abraão descobriu que a obediência aos planos de Deus era a melhor forma dele viver e obter o cumprimento das promessas. Nós estamos vivendo situação semelhante a essa. Você perguntar para mim como pastor, estudioso da palavra, você sabe por que está acontecendo isso? Eu vou te dizer bem claramente: não sei. Mas Paulo mostra lá esse segredo que Abraão descobriu, que é o que eu quero que eu e você possamos descobrir, irmãos. Já estou indo para o final. O capítulo 4 do livro de Romanos, para mim, é um dos capítulos da Bíblia
que mais tem falado comigo ao longo desses últimos 25 anos. Coincidentemente, como Abraão. O capítulo 4, versículo 18 de Romanos diz assim: Abraão, presta atenção na colocação desses versículos. Abraão, esperando contra a esperança, porque ele era um homem velho. A mulher dele tinha 10 anos menos que ele, mas com 90 anos ela já tinha acabado. Ela era, além de estéril, ela já não tinha ovulação mais. Esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Só para lembrar que Abraão é pai de muitas nações, Abrão é pai de criança. Então Deus, quando mudou o nome de Abraão, assim como quando ele mudou o nome de Israel, de Jacó para Israel, Deus fez uma promessa para ele que ele teria uma descendência como se fosse as estrelas do céu, como se fosse a areia do mar. E o versículo 19 ele continua: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ou seja, ele não deixou de ver que ele era velho, sendo de já 100 anos, e a idade avançada de Sara, ele não duvidou por incredulidade na promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. E pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Eu creio, irmãos, que quando Abraão compreendeu isso, naquele dia ele se converteu verdadeiramente. Ele compreendeu que Deus era tudo na vida dele, e que o que Deus tinha prometido, ele era poderoso para fazer, independente se ele tinha 100 anos e a mulher 90. O versículo 23 continua: e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. Veja o plano de Deus, que começa lá, aqui no início, e vai lá na frente, por nossa causa, que estamos vivendo hoje. Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Você é capaz de parar e pensar de que um plano de um homem que pediu um filho, por causa deste plano, Deus que olha para a vida dele, olha para a nossa vida e fala assim: eu vou te dar muito mais do que isso, e mais do que isso eu vou fazer você ser o objeto de um plano maior que eu tenho para toda a humanidade. Nós podemos resumir esse espaço para desfazer o caos da nossa vida, que para nós é caos, mas para Deus é o controle. Eu vou resumir em 3 pontos aqui, pegando essas passagens que estão aqui. Primeiro, você precisa crer. Sem crer, não adianta. Pode esquecer, a pandemia, tudo isso que você está ouvindo vai acontecer na sua vida. Então, primeiro você precisa crer. Crer nas promessas do Senhor, que você é filho dele. O filho dele tem que estar fora desse rolo todo. Esperando contra a esperança, Abraão creu. Segundo, é uma coisa que é muito mais complexa, porque depende de um esforço meu e seu, de um trabalho meu e seu, que é desenvolver, é cultivar, é manter a fé. E ele falou, sem enfraquecer na fé, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu. Aqui eu quero fazer um parênteses aqui, irmãos. Na pandemia, nós estamos nos protegendo, pegamos aquelas máscaras, lavamos, eu estou obsessivo, a minha mão está toda cortada aqui, de tanto que eu lavo a mão, de tanto que eu uso álcool. Nós estamos cuidando do corpo, estamos aproveitando esse tempo, alguns de nós, pelo menos, estão fazendo um exercício, estão correndo, né? Estão fazendo aquilo que pode para guardar o corpo. Mas esse isolamento está trazendo para nós depressão, opressão, um problema grave na sua alma. Eu estou com saudade das minhas ovelhas, de abraçar eles, beijar. Nós não podemos fazer isso nem mais com os nossos filhos. Então, o cultivo da nossa fé,
O desenvolvimento da nossa fé depende de nós. Se você crê, mas não desenvolve a vossa fé quando você está numa situação de dificuldade como nós estamos passando, você tem que olhar a palavra e falar: Senhor, eu creio na sua palavra. O Senhor diz aqui que Ele não deixa nunca viu um justo mendigar o pão. Então não fica com medo de que vai faltar alguma coisa na sua vida, mesmo que você tenha perdido o seu emprego, porque Deus é aquele que provê. A fé desenvolvida, a fé cultivada, ela fortalece a cada um de nós na nossa alma, irmãos, e faz com que o seu espírito que comande a sua vida e não mais a sua alma, o seu entendimento, os seus olhos. Como consequência, terceiro ponto, Deus pôde cumprir aquele plano original que Ele tinha de trazer a Jesus para toda a humanidade através da vida de Abraão. Eu não tenho a pretensão de achar alguma coisa, mas quando Deus me chamou e eu resisti para ser um pastor, porque eu sou um engenheiro, de profissão eu sou um engenheiro, e como que na minha cabeça, que é um sujeito que faz as coisas só do que está fazendo, do que está vendo, do que a física fala, como é que eu ia compreender que aquilo que eu tinha que fazer na minha vida era completamente diferente daquilo que eu fui preparado? Versículo 22 aqui diz assim: pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Sabe, quando nós estivemos lá na eternidade com Abraão, encontrarmos com Abraão, eu particularmente quero gastar um tempo enorme para conversar com Abraão. Eu não vou gastar a eternidade, porque a eternidade não tem fim, mas eu vou passar um tempo grande com ele. Esse homem, depois da promessa de Deus, depois da chamada de Deus, ele ainda viveu 100 anos. É que você para de ler na promessa, mas quando você continuar lendo, você vai ver que depois que Sara morreu, Abraão casou de novo com uma tal de Quetura, teve 5 filhos com ela e mais concubinas, outros filhos que a Bíblia nem diz quantos. O homem morreu com 175 anos de idade. Sabe, o caos na vida de Abraão, por causa da sua obediência, foi controlado pelo Senhor. Todas as promessas que Deus fez, que aliás era uma única promessa que Deus deveria ter cumprido com ele, que era dar o Isaac. Além disso, Deus deu muito mais para ele. Não deu só o Isaac. Além de Ismael, que foi em função de um erro dele, mas Deus deu outros filhos. Quando Sara morreu, ele teve Quetura, 5 filhos, mais outros filhos com concubinas, que naquele tempo era o costume. Sabe, irmãos, Deus tem o controle completo de todas as coisas. Depende de mim e de você, para você sair desse rolo todo. Esta pandemia tem feito crentes perder a salvação. Nós estamos vivendo na preparação da volta de Jesus. Um dos sinais da volta de Jesus é a apostasia. Apostasia é descasamento. Você casou, experimentou. O livro de Hebreus, no capítulo 6, tem uma passagem lá que eu não gosto nem de ler aquilo, porque diz que aquele que experimentou o poder do Espírito Santo de Deus que habitou em você, não pode matar de novo Jesus. Eu não estou falando aqui daquele que a expressão da Igreja Assembleia de Deus aquele é um crente desviado. Eu não estou falando do crente desviado, eu estou falando daquele crente que abre mão da sua salvação por causa de alguma coisa terrena que está acontecendo aqui agora. Nós estamos sendo preparados para o final dos tempos, onde Jesus vem buscar a igreja pura, santa e imaculada. Se você nessa pandemia não percebeu ainda que Jesus está preparando a mim e a você para estar pronto para entrar nesse barco que Ele vem buscar a igreja,
Você tem tempo ainda de sair dessa situação. Eu não estou aqui somente falando para que você se prepare para o arrebatamento, mas estou falando para você se preparar para passar essa pandemia vivendo com qualidade, que é isso que Deus tem prometido para mim e para você. Amém?